Gênesis 49, a partir do verso de número 1, nós lemos assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade, preeminente em poder, descomedido como a água. Não reterás a preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio não entres, ó minha alma, com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha alma, porque no seu furor mataram homens e na sua teima jarretaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte, maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Amém? Vamos ler a princípio só até esse ponto. Eu queria que você estendesse as suas mãos na minha direção e fizesse uma oração nesse momento, pedindo que Deus fale com você, especificamente. Quantas crianças nós temos aqui? Crianças, esse momento é para você também. Estenda a sua mão na minha direção, peça que Deus fale com você nesse momento. A palavra dele será explicada, será explanada aqui nesse momento. Pai, a minha oração também é a mesma. Fala com eles, meu Pai, a partir desse momento. Tudo que há aqui pertence ao Senhor, eu pertenço ao Senhor. Os ouvidos que estão aqui, alinha a nossa vida com aquilo que está no teu coração, nos alinha com os teus caminhos eternos, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa é uma mensagem que tem a ver com a restauração daquilo que era família, na maneira de Deus entender, quando Deus criou a família. Entendendo que nós temos nos dias de hoje uma família corrompida. Mesmo famílias de pessoas cristãs, mesmo famílias de pessoas que se converteram há bastante tempo, às vezes há gerações, existem valores que pertencem ao reino das trevas, que foram incorporados, a maneira muitas vezes como os filhos são criados, e isso trouxe vários tipos de problema que não eram plano de Deus. Existem famílias sofrendo situações terríveis, que não precisariam estar sofrendo, se elas entendessem e se elas fossem restauradas aquilo que Deus um dia planejou. E para isso, nós lemos esse texto. E antes de explicar para vocês realmente aquilo que é o coração dessa mensagem, eu preciso explicar para os irmãos o contexto disso que nós lemos, o que estava se passando. Nós temos aqui um dos patriarcas, Jacó, pai de José, não é? Jacó que recebeu o nome de Israel. Já no momento da sua morte, ele estava no Egito, o filho dele, José, tinha ido para lá, e Deus usou isso para salvar toda a sua família, não é? E Jacó estava ali nos seus últimos dias, e o que aconteceu, meus irmãos, é que chegou o momento em que ele viu que ele ia morrer, e ele mandou chamar todos os seus filhos. Se você ler um pouquinho antes, você percebe que ele já tinha abençoado José e os seus 2 filhos, e agora ele iria fazer isso com toda a sua casa. Esse é o chamado momento da bênção. Nós aprendemos ao longo dos últimos anos aqui na igreja, o que é um momento da bênção. Inclusive estamos lutando para implantar no nosso meio uma cultura da bênção. Vivemos numa cultura cercada de maldição para tudo quanto é lado, as igrejas falam muito de maldição, né? Mas pouco se ensina a respeito da bênção. E a bênção, meus irmãos, tem a ver com algo que é declarado com fé acerca de outra pessoa ou algo, e declarado por alguém que se encontra numa posição de autoridade espiritual. Você vê, por exemplo, quando Jesus ordena que os seus discípulos, eles passem de cidade em cidade anunciando o evangelho do reino, ele fala o seguinte: quando vocês entrarem em uma casa, digam que haja paz sobre essa casa. O
O que é isso? Alguém numa autoridade espiritual em condição de declarar algo sobre outros. E o momento da bênção tem a ver com autoridade familiar. O homem chamado na Bíblia de cabeça do lar, ele usa da sua autoridade para transmitir uma bênção aos seus. Nós aprendemos a fazer isso no momento em que a criança nasce. Ao 8º dia reunimos a família. Também temos ali um momento da bênção. Irmãos, e como isso tem feito diferença na vida das nossas crianças. Quase todas as últimas crianças que nasceram na nossa igreja, os pais tiveram esse entendimento e colocaram isso em prática. Infelizmente, nem todos ainda conseguiram entender o tamanho disso, senão passavam por cima de qualquer dificuldade e fariam. O momento da bênção não está restrito a essas duas ocasiões, nascimento e apresentação da criança, mas em várias oportunidades ao longo da vida. A gente vê, por exemplo, Davi, no momento em que ele levantou o tabernáculo, colocou a Arca da Aliança, que terminou aquele grande culto ao Senhor, ele foi para casa abençoar a sua casa. E a gente percebe em vários momentos como era precioso esse momento em que o pai vai transmitir a sua bênção aos filhos. E Jacó especialmente era alguém que entendia muito bem disso. Jacó, no momento em que ele estava percebendo que o pai já estava nas últimas, o pai iria entregar a sua bênção, Jacó trapaceou o irmão, se disfarçou do próprio irmão, imitou a voz do irmão, pegou o cheiro do irmão colocando roupas e foi para lá e enganou o pai para conseguir a bênção que o pai ia transmitir. Então ele sabia, ele era um cara que tinha um entendimento espiritual da diferença que uma declaração de alguém numa posição de autoridade sobre a sua vida poderia fazer. Mesmo tendo o risco de ser descoberto e ser amaldiçoado naquele momento, ele resolveu arriscar. E agora, meus irmãos, tinha chegado a vez dele. E nós percebemos aqui nessa fala que a bênção não é simplesmente um gesto de amor do pai ao filho, tipo assim, o pai quer que os filhos estejam bem, então ele vai lá e inventa uma coisa na cabeça dele e ele declara, não. Se trata de uma situação profética. Um pouco antes desse texto começar, quando vem os filhos de José, Jacó inverte as mãos, porque a mão direita precisaria estar sobre o mais velho. Ele troca e coloca sobre o outro, profetizando algo sobre a vida dele, que na verdade aquele seria maior. E agora nesse momento que ele começa a falar ali aos seus filhos, de cada um deles, ele começa por Rúben e vai até o mais novo, Benjamim. Os 3 primeiros, preste atenção no texto, eles não recebem bênção. A gente leu até o 3º, mas se você continuar lendo até o final dessa perícope aí, desse recorte no texto, você vai perceber. Cada filho recebe uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Você vai ser o leão, você vai ser aquele que devora a presa, você faz isso, você faz aquilo, mas esses 3 primeiros não. Ele começa a falar algumas coisas a respeito de Rúben. Ele fala que Rúben é um cara que tem uma porção de qualidade, que foi o primeiro filho. E naturalmente, meus irmãos, Rúben como primogênito, ele teria direito a uma série de honras e privilégios, ele teria direito inclusive ao governo. E o pai fala, não, você não vai receber isso, porque você subiu a minha cama, porque você contaminou a minha cama. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês com mais detalhe o que ele fez. Mas resumidamente, o Rubens ele teve relações sexuais com uma concubina de seu pai. Depois eu vou explicar detalhadamente isso daí. E aí ele fala, você não vai ter a proeminência, você não vai ser mais o primogênito. Vai passar para outro. Essa bênção você perdeu. E aí vira para os 2 próximos, Simeão e Levi. Então, vocês também perderam. O que tinha acontecido com eles? Eles tinham armado uma situação sem o conhecimento do pai, sem o entendimento do pai, e num pretexto de vingança, depois eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês, eles assassinaram a família inteira.
Na verdade, uma cidade inteira. Saíram matando tudo que viam pela frente. Gente que não tinha nada a ver com o problema deles. E depois foram lá e roubaram todo mundo. E o pai deles, ele virou e falou o seguinte: vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra. Esses dois rapazes tinham desonrado o pai. Então, maldito o seu furor, porque era forte, maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Ao invés de receber uma bênção, o que eles receberam? Uma maldição. Irmãos, uma pessoa que talvez não tenha muito entendimento das coisas espirituais, talvez lesse esse texto e entendesse o seguinte: Jacó aproveitou o momento para se vingar. É tipo assim, juntou todo mundo para dividir uma herança, algo desse tipo, não é? E vou dar uma palavra de bênção, de vitória para cada um, mas esses aqui pisaram no meu calo durante a vida, esses filhos são os filhos que me fizeram chorar, então agora eu vou chegar e caceto eles. Irmãos, entendendo o momento da bênção como um momento profético, eu não leio o texto desse jeito. O que nós entendemos, meus irmãos, é que um pai sempre quer o melhor para os seus filhos. Essa altura do campeonato, depois de ter vivido todas essas coisas, eu não creio, meus irmãos, que a preocupação de Jacó fosse assim: antes de morrer, eu vou deixar uma maldição num filho meu. Não é. Olha, por exemplo, para o momento lá atrás, quando Jacó foi abençoado. Jacó roubou a bênção de Isaac, de Esaú. Quando Esaú chega para Isaac, pai, não tem nenhuma outra bênção. Ele não podia chegar e falar as mesmas coisas, ele não tinha outra bênção para poder entregar. Por quê? Porque não é simplesmente o que vem na cabeça, não é simplesmente o que está no coração, é aquilo que Deus coloca. Eu já reparei isso, meus irmãos, em situações desse momento da bênção que a gente começou a fazer nas famílias da igreja. Como que junta às vezes familiares até não crentes ou de pouca fé, e no momento que eles tomam a criança no colo e vão declarar coisas a respeito, como é que bate com aquilo que o pastor fala? Eu não abri a minha boca para orar ainda, mas eu pergunto para Deus: Senhor, o que eu vou declarar a respeito dessa criança? E alguém já começa a falar. No início eu ficava assim: poxa, já falou tudo que eu ia falar? Mas depois o segundo, o terceiro eu fui entendendo: não é bem assim. Deus está colocando algo. Esse homem, pai dessa criança, nem crente é, mas ele está numa posição de autoridade espiritual. E ali naquele momento, a pessoa acaba falando algo que está vindo de Deus. É um momento de fé, um momento especial. E por isso, meus irmãos, o que acontece ali é uma profecia que revela algo que acontece com todo mundo. Desonra atrai maldição. Vamos repetir isso. Desonra atrai maldição. É quebra de mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias que o Senhor teu Deus te dá. Isso está nos 10 mandamentos, meus irmãos. Esses 3 filhos haviam quebrado um mandamento espiritual. Mas pastor, os 10 mandamentos não tinham sido escritos ainda. Moisés nem sonhava em existir nessa época. Queridos, as leis de Newton só surgiram depois que ele botou no papel. Já existiram. Já existia a lei da gravidade antes de alguém formular a lei da gravitação universal? Já. Irmãos, princípios espirituais, eles existem desde que o mundo é mundo. E esses meninos tinham quebrado essas leis espirituais. E quem quebra um princípio de honra e de pai, ele colhe consequências. O apóstolo Paulo, ele resumiu da seguinte forma: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Eu quero que você pense nisso como uma lei de trânsito. Você sabe que aqui no Brasil, ao contrário da Inglaterra, você vai andando na mão da direita, né? E do seu lado esquerdo vem um carro na contramão. Você sabe que é errado dirigir na contramão. Não tem a ver com moralismo. Não tem a ver que, vamos manter os valores tradicionais. Não, tem a ver com que se você começar a andar do lado de cá, você não te vai bem e não terás vida longa sobre a terra.
você vai sofrer uma colisão frontal. Esse é um princípio. E quando a gente fala de honra na família, tem a ver justamente com isso. Você quer viver bastante, entenda esse princípio. Aí nessas horas a gente começa a pensar, tá, mas eu conheço pessoas que honraram bastante pai e mãe e morreram. Queridos, eu entendo que as promessas de Deus sobre nós, os direitos, eles são conquistados por meio da fé. Tem coisa que foi liberada sobre nós, que é direito sobre nós, mas a gente precisa aprender a conquistá-los pela fé. Eu vou dar um exemplo para vocês, dentro desse assunto de honra e pai e mãe. Recentemente eu estava num evento com o pastor Luciano Subirá, ele pregando lá, ele contou de um pastor conhecido dele, ele tinha ouvido falar essa história que esse pastor contava, depois foi lá pessoalmente, como é que essa história foi assim mesmo? E o pastor contou, é verdade, esse pastor ele estava morrendo, estava nas últimas, e no seu leito de morte, ele viu um anjo se aproximando para levar a alma dele. Você vê esse tipo de coisa, a Bíblia explica lá a parábola do rico e do Lázaro, né? Quando uma pessoa vai ser recolhida à presença de Deus, os anjos vêm, e quando ele viu aquele anjo, ele virou e falou o seguinte: eu te desafio a mostrar alguém na minha geração que tenha honrado mais pai e mãe do que eu. Eu reivindico agora o meu direito de longevidade. Irmãos, pensa que ousadia. Eu sei que eu honro os meus pais, né? Honrei minha mãe enquanto ela estava viva, eu vou procurar honrar o meu pai, mas eu não sei se eu teria condição de falar isso. Eu desafio a mostrar alguém nessa geração que tem honrado mais. Sabe o que o anjo fez? Sorriu para ele, virou as costas, foi embora, e aquele homem sarou e ficou de pé e está vivo até hoje. Você pode achar isso uma doideira, né? Mas começa a olhar para a Bíblia nessa perspectiva e analisar a vida de pessoas de fé. Você vai perceber exatamente a mesma coisa. Esse princípio, ele esconde, quando você inverte ele, não é? Honra para que te vá bem. Você inverte ele, você entende. Desonre, que você vai se dar mal. No Antigo Testamento, na lei, nós tínhamos ali vários textos que revelavam isso. Deuteronômio 27:16, maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém. Irmãos, maldito, seja maldito, ou seja, amaldiçoado quem desprezar pai e mãe. Pare e pensa o que é desprezar pai e mãe. Quem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Irmãos, infelizmente, isso que era considerado uma coisa extrema, pena de morte numa sociedade, na nossa se tornou uma coisa tão natural. O reino das trevas conseguiu implantar isso de maneira tão bem colocada, que é normal filho desprezar a mãe, desprezar o pai. Irmãos, eu quero que você entenda, isso não tem a ver com a qualidade da pessoa, isso não tem a ver com se o pai é bom, se a mãe não é boa, ou qualquer coisa desse tipo. Tem a ver com a posição de autoridade que essa pessoa está colocada. Recentemente, falando a respeito de autoridade, eu citei para vocês a pessoa de Caifás. Quem se lembra disso, levanta a mão. Deixa eu repetir, 2 se lembram. Caifás foi o sumo sacerdote do tempo de Jesus. Pensa num homem endemoniado de ruim, um homem cruel. E chegou um momento que eles estavam conspirando para assassinar Jesus. E Caifás virou e falou o seguinte: olha, é melhor que esse homem seja morto do que todo o povo padeça, senão o Império Romano vai vir, vai prender todo mundo e tal. Então importa que um homem seja morto por todos os outros. E aí a Bíblia diz o seguinte para a gente: ele não disse isso por ele mesmo, ele disse isso porque ele era sumo sacerdote naquele ano e ele profetizou. Irmãos, um cara que não valia nada, uma das piores pestes, aquele que foi capaz de conspirar para matar o que a gente teve de mais sagrado nessa terra, que foi Jesus caminhando entre os homens. Ele profetizou porque ele estava numa posição de autoridade espiritual.
Deus instituiu a autoridade, não instituiu os atos cruéis das pessoas, mas a posição da autoridade Ele instituiu, com pai e com mãe, da mesma forma. Não tem a ver, meus irmãos, com a natureza da pessoa, com a qualidade da pessoa. O que tem a ver é simplesmente a posição espiritual que ela ocupa. E pai e mãe dentro de casa são autoridade, ponto final. E o que acontece? Esse texto que eu falei para vocês aqui, ele não é único. Existem vários textos que vão ilustrando isso para a gente. Você deve se lembrar, por exemplo, da situação de Noé. Noé, depois de todo aquele sufoco que ele passou, décadas e décadas e décadas que não acabavam mais construindo uma arca. Depois de todo aquele tempo ali, preso com os animais, também um tempo interminável, ele sai, ele planta uma vinha, ele colhe uma vinha, e ele faz um vinho e toma um tremendo porre. E quando Noé está bêbado, ele fica peladão dentro da tenda dele, e entra o filho mais novo, Cã. Algumas traduções vão colocar Cão. E quando ele chega a ver o pai ali, peladão, bêbado, ele sai e conta para os irmãos. Ele resolve sacanear o próprio pai. Os irmãos, os dois irmãos mais velhos, pegam um pano, entram descostas para não contemplar a nudez do seu pai e o cobrem. Talvez isso para a gente hoje possa parecer estranho, mas vamos parar para pensar um pouquinho. Noé estava certo? Não mesmo. Um homem de Deus, justo, tinha feito tudo certinho até agora, enchia a cara, passar um vexame dele, precisava de uma coisa dessa. Mas o legal da Bíblia é que ela não é um livro de heróis, não é? Não é um desses livros dos mitos, dos povos e tal. Ele mostra os defeitos de todo mundo, a pessoa do jeito que ela é. E Noé caiu na bobeira de encher a cara e fez isso. Aí eu pergunto, o que o Cã, ele falou do pai era verdade? Era verdade. O menino estava certo desse ponto de vista? Estava. O pai estava errado? Estava. Ele foi lá e contou para todos os homens da terra, só sobraram mais dois mesmo, né? Além deles, contou para todos os homens da terra que o pai estava bêbado, peladão lá, dentro da tenda. Ele estava certo. Ele apontou um defeito do pai dele, e o defeito era a verdade. O pai, ele tinha enchido a cara. Mas, meus irmãos, para a cultura daquela época, um filho contemplar a nudez do pai era um ato de tremenda desonra. Ele sabia disso. Os dois irmãos deles não caíram. Poderiam ter chegado e caído na risada. É mesmo, velho, tá mesmo. Vamos lá, vamos tirar uma foto dele. Eles entraram com pano, descostas para não ver o pai, num gesto de profundo respeito, meus irmãos. E aí levanta Noé e fica sabendo dessa história. Provavelmente de ressaca. E ele olha aquela situação. E peraí, vamos fazer o momento da bênção agora. Então vamos lá. Disse, Gênesis 9:25, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e Canaã seu escravo. Canaã é a descendência de Cã. Irmãos, ele chega, ele profetiza a bênção sobre um filho, ele abençoa um filho, ele abençoa outro. Mas esse que tinha feito esse gesto de desonra, ele é amaldiçoado, porque quem planta desonra colhe maldição. Irmãos, não tem para onde correr. Ah, mas Noé estava errado. Estava. Acordou naquela situação, não sei nem se pediu perdão para Deus pelos excessos com a bebida, mas ele ainda era o pai, ele ainda estava na posição espiritual,
independente de qualquer situação. E o que ele fez não foi, eu arrebentei com a vida do meu filho mais novo. Pai nenhum quer isso. Você agora vai ser escravo para sempre. O que ele fez foi lançar uma palavra espiritual de alguém que está numa posição espiritual, assim como Caifás estava. E ele profere algo que recebe diretamente de Deus. Vamos voltar para o texto? Jacó, Rubem, Simeão, Levi. Vou começar de trás para frente. Irmãos, eu tenho percebido que muitas situações de desonra que acontecem no nosso meio, que estão sendo colhidas pelos filhos e desgraçando gerações, tem a ver com essa situação de contestação de algo que o pai fez. Assim como o Cã, ele achou que o pai estava errado e resolveu sair contando. A gente percebe que gestos de desonra, eles não começam de maneira gratuita. O filho cai numa armadilha por perceber defeito do pai. Diná caiu em desgraça. A Bíblia diz, algumas traduções, que ela foi violentada por um determinado sujeito, filho do rei de uma cidade. A gente não sabe se realmente foi violentada, porque o texto que é traduzido como estupro no hebraico também se relaciona a sexo de uma maneira geral. Então pode ser que essa menina tenha até consentido, porque o texto diz pra gente que o cara estava apaixonado por ela e que falou ao coração dela. Então pode ser que a desonra e a humilhação do mesmo jeito tenha sido um sexo sem ela ser casada com o cara. E o sujeito, depois que ele fez isso, ele estava tão apaixonado pela Diná, que ele conversou com o pai, convenceu o pai dele a vir conversar com o pai da moça, Jacó. E quando chegou essa situação, Simeão e Levi acharam aquilo um absurdo muito grande. E eles deram a seguinte ideia: olha, se ela vai se casar, já não basta a humilhação que aconteceu, que seja todo mundo circuncidado, porque para a gente é desonra a nossa irmã ser casada com alguém incircunciso de um povo incircunciso, vai circuncidar todo mundo. O cara nessas horas deve ter olhado para o pai assim, o pai olhado para a cara dele: pai, eu faço. Por favor, pai. Tá bom. O homem volta e fala para a cidade dele: olha que doideira, olha a disposição do coração desse homem. O texto diz, inclusive, que esse rapaz era honrado. Por isso eu não acho que tenha sido simplesmente um estupro. Acho que eles caíram em fornicação mesmo. Ele vira e convence o povo da cidade, meus irmãos, a circuncidar todo mundo. Para quem não entende o que é isso, uma operação de fimose, feita com uma faca de pedra. Não, gente, vamos lá, vamos fazer, porque esse povo é um povo pacífico. Eles vão ser um povo com a gente, eles estão prosperando, eles têm muita coisa, vamos fazer. E convence, ele era o rei. E todo mundo vai lá e faz a operação. Homens, imaginem isso acontecendo com você. 3 dias depois, esses homens estavam no auge da dor. Eu imagino que eles não estavam nem aguentando levantar direito. Imagina a quantidade de infecção que não deve ter dado, né? Faca de pedra geral. E não era um povo que estava acostumado com isso. Não era da família de cá. Era um povo que nem sabia direito o que era isso. Enfim, ao 3º dia, quando estava todo mundo fragilizado, todos os homens, esses 2 sujeitos que tinham proposto, entram para dentro daquela cidade e saem matando geral. E matam todo mundo. Saem matando tudo que vê pela frente. E detalhe, não era só uma questão de honra, né? Eles saem roubando a cidade inteira. Eles querem enriquecer sob esse pretexto. E quando o pai começa a reclamar com eles: meus filhos, vocês me afligiram com isso. Eu vou ser tomado por odioso por todo esse povo. Você sabe o que eles responderam? Ao que responderam: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? O argumento deles estava certo. Estava. Foi desonra? Foi. O pai deles poderia ter tido uma atitude diferente. Irmãos, se essa menina foi estuprada, como algumas interpretações
Vão dizer, com certeza, que pai que ia pegar uma filha estuprada e dar de presente em casamento para o estuprador? Mas eu pergunto, esses meninos tinham o direito de fazer isso pelas costas do pai, de arruinar a vida do pai, de ficar apontando o erro na cara do pai? E aí o que acontece, meus irmãos? Desonra gera maldição. E aí chegamos no primogênito, em Rúben. O texto explicitamente não vai mostrar que a intenção de Rúben, ao ter feito sexo com a concubina do pai, foi um gesto direto para ofender o pai. Mas vamos combinar. Eu quero passear rapidamente a história de Rúben para você entender o contexto. Para mim está muito óbvio, apesar de não estar escrito nesse texto, se você ler todo, você vai entender o que eu estou falando. O que Rúben estava sentindo com relação ao pai? Irmãos, Jacó casou com uma mulher pensando que era outra. Ele era apaixonado por Raquel. Na noite do casamento, o pai colocou a irmã, que era muito parecida, mas era vesga, no lugar. E ele era apaixonado pela outra. Acorda de manhã e percebe, vixe, casei com a menina errada. E aí ele trabalha mais 7 anos para casar com a Raquel. A paixão da vida dele era a Raquel. Só que agora ele estava casado com duas, então o que ele fazia? Ignorava uma e passava as noites com a outra. Irmãos, essa menina, a primeira, a mais velha, a Lia, além de ter o problema nas vistas, ela estava sendo desprezada pelo marido e entrou num sofrimento que o próprio Deus achou, isso não está certo, eu vou fazer essa menina engravidar. E fez com que Raquel não tivesse filho, e ela tivesse filho. E aí nasceu o primeirão, Rúben. Aí ela pensou, agora vai dar certo, ele vai dar atenção para mim. Não, ele não deu atenção para ela nem para o Rúben. Ela teve outro filho, teve a mesma sensação. Vai acompanhando as coisas que Lia fala, vai voltando no texto e vai vendo o que a mulher falava. E ela falava uma coisa, né, comemorando e nada. E nascia outra, ela comemorava de novo e nada. Esse menino cresceu vendo o pai desprezando a mãe, e consequentemente eles. E tem o episódio das mandrágoras, que é curioso. Sei aí quem se lembra. Rúben vai para a colheita, acha umas mandrágoras, traz para casa, não sei para que serve, deve ser um saladão, né? As mandrágoras que eu conheço são só aquelas lá do Harry Potter. Mas eu acredito, não devem ser aquelas, né? Ele traz as mandrágoras e a tia Raquel cresce o olho. Eu quero uma mandrágora também e tal. Aí a mãe dele, a Lia, não basta roubar meu marido, vai roubar minhas mandrágoras também. Vamos fazer o seguinte, me dá as mandrágoras que hoje ele é seu. Pensa. É o quê? Tinha algum poder de fertilidade. Tinha algum poder de fertilidade a mandrágora, pastor Zias estava falando. Então não é só tempero ou salada não, ainda tem um negócio medicinal aí, né? E então, meus irmãos, o menino cresce vendo isso. A mãe, para conseguir a atenção do pai, tem que ficar disputando, tem que ficar subornando. Agora, acho que o pior de tudo foi quando Jacó estava fugindo da casa de Labão. A gente não percebe esses detalhes, né? Jacó fugindo, ia ao encontro de Esaú, achando, pronto, Esaú vai me matar. Depois de tudo que eu fiz com ele, Esaú vai me matar. E ele vai indo, vê Esaú de longe, com um exército de 400 homens vindo na direção dele. E o que Jacó faz? Vocês se lembram desse detalhe? Ele organiza a família dele. Ele bota na frente, meus irmãos, as servas, com os filhos dele com as servas. Logo depois ele bota Lia, com os filhos dele com Lia. E no finalzinho, protegido de todo mundo, mais fácil para sair correndo, coloca Raquel com José. Ele cresceu vendo que o pai o desprezava. Gostava mais de José do que dele. Dava roupa para José. E ele olhava assim, meu pai nunca me deu uma roupa dessa. Essa túnica colorida aqui para José, eu nunca ganhei um negócio desse. Eu digo para você, Rúben não era um cara mau, não. Eu não acredito que ele fosse simplesmente o taradão, o safadão, não.
Ele tem uma série de qualidades, você vê isso quando os irmãos conspiram para matar José, ele tenta armar para salvar a vida do irmão mais novo. Mas meus irmãos, com toda segurança, dá para a gente observar, tinha um ressentimento contra o pai. E quando o pai está longe, está em outra terra, ele se aproveita. Eu não acredito que era simplesmente o cara era tarado por uma mulher mais velha, chegado numa coroa, nem nada disso. Eu acho que ele se aproveitou realmente para atingir o pai. E eu pergunto para vocês, o pai dele estava certo? De maneira alguma. O pai dele tinha crescido numa família em que um filho era tratado melhor do que o outro, e agora ele só reproduzia aquele ciclo de desonra de novo. Mas acontece que Jacó era o pai. Ele estava ali, meus irmãos, na posição de autoridade espiritual. Não importa o erro da pessoa. O que importa é a posição que ela se encontra. Meus queridos, eu não quero aqui tentar justificar relações abusivas nem nada disso. Eu sei, existem pais que não são pais de verdade. Existe todo tipo de louco nesse mundo. Existem pais que levam um filho para assaltar banco. Eu quero que vocês se lembrem, existe uma regra maior ainda que aquela, importa obedecer a Deus e não aos homens. Não é desse tipo de maluquice que eu estou falando. Eu estou falando que independente dos erros passados, presentes ou futuros do seu pai, ele continua sendo pai, a sua mãe continua sendo mãe. E cada gesto de desonra que você faz, você colhe desgraça sobre a sua vida. É porque Deus é ruim? Não! É lei espiritual, é assim que a vida funciona. Em cada uma dessas situações de bênção, meus irmãos, eu volto a dizer, não era um gesto de vingança, era profecia. Filho apontando o dedo nos erros do pai, tratando mal, desonrando, o que vai colher com isso? Desgraça. E aí a gente chega na aplicação, nos finalmente dessa mensagem, porque um pai precisa ensinar isso para os filhos, assim como ensina sobre os outros perigos da vida. Eu tenho 2 bebês em casa, um de 2 anos e uma de 1, e todos os dois a mesma coisa, querem meter a mão na tomada, querem botar a mão em panela quente. A minha mais novinha com o dedo todo babado, vai com o dedo na tomada, eu dou um berro, parece que a casa vai cair, a menina dá uns 3 pulos para trás. Não! Para trás! Não pode! Não é porque eu sou ruim, autoritário, não. É porque eu quero o melhor para ela. Entenda, papai e mamãe, enquanto você está tentando ser legal com seus filhos, e deixando de ensinar isso, pensando, não, eu sou um pai moderno. Acho que o filho ele tem direito de expressar a sua opinião, e enquanto isso, deixa ele te desonrar, você está jogando morte sobre a vida dele. A criança cospe na cara do pai. Meu filho, papai já falou que não pode. Já viu, né? Trata a mãe igual uma cachorra dentro de casa. A mãe fala, quer falar mais alto, quer ficar argumentando sem fim. Você não tem espaço para ficar argumentando com pai e mãe, não. Eles são autoridade, pelo amor de Deus, você está colhendo morte na sua vida. E o pai e a mãe precisam ensinar isso para os filhos. Você sabe o que eu vejo acontecendo muito? O filho desonra o pai, a mãe toma partido em favor do filho, jogando morte sobre o filho. O pai toma partido pelo filho, pela filha, contra a mãe. Principalmente em casos de separação acontece muito, mas tem casais que mesmo morando juntos, em caso de separação evolui para aquilo chamado alienação parental, quando o pai ou a mãe fazem a cabeça do filho contra o outro que mora na outra casa e coisas desse tipo, achando que estão fazendo uma coisa boa, tentando se vingar do outro, estão jogando morte para os próprios filhos. Os nossos filhos precisam ser alertados desse princípio. Maldito aquele que desprezar o pai e a mãe. Quantas vezes pai e mãe estão sendo desprezados abertamente, desprezados em suas opiniões, desprezados em seus posicionamentos, em seus gostos, em sua maneira de ver a vida, e até em seu conforto, em seu cuidado. Aprenda
a cuidar dos seus filhos, não importa se o seu marido estiver errado, mulher, se o seu marido estiver errado, mesmo assim não permita que os seus filhos desonrem. Ah, mas eu quero que o meu marido sofra. Não, você quer que o seu filho sofra, porque quem planta desonra vai colher maldição. E aí, filhos, pelo amor de Deus, se você não entendeu até agora, eu não sei o que eu faço com você. Eu sei, a gente é criado de outra forma, o mundo trata a gente, ensina que na verdade o certo é a gente se rebelar. Mas você precisa entender o que é uma posição de autoridade. Eu já contei para os irmãos algumas vezes, e eu vou contar de novo essa história, que aconteceu comigo, com meu pai, ali no monte, enquanto a gente orava. Eu levei um grupo da igreja para orar no monte, meu pai foi junto. E eu preparei, eu fui mais cedo, fui no local lá embaixo, que parecia bastante perigoso, mas na verdade não era, parecia porque estava escuro, eu tinha ido de dia. E eu levei uma corda, inclusive, só para criar a sensação, né? Porque eu ia ministrar para eles uma dinâmica a respeito disso, lá embaixo, no buraco. E no momento que eu comecei a passar o pessoal na corda e os irmãos foram descendo, meu pai olhou lá de cima, não viu nada, só viu o buraco. Ele falou assim: Clériston, sobe todo mundo. Pai, eu já sei, aqui é seguro, eu coloquei até a corda para ajudar e tal. Sobe todo mundo, não vai descer aí não. Aí eu virei para o pessoal na hora e falei: sobe todo mundo agora. Eles pensam que eu sou doido, que eu tenho o quê na cabeça? Porque além de pai, é meu pastor. É dupla posição espiritual. Ele estava certo? Não, ele não sabia o que eu estava fazendo. Poderia ter explicado para ele antes, está tranquilo, mas eu não imaginei que ele fosse fazer aquilo. Mas ele falou, você sabe o que eu fiz? Volta todo mundo agora. O irmão que estava do meu lado virou, Pastor Zias deve ter visto alguma coisa que a gente não viu, né? Viu alguma coisa no mundo espiritual, um demônio passando, alguma coisa. Vamos subir, isso mesmo, vamos subir. A gente foi subindo e tal, o pessoal, E a gente chegou e foi orar lá em cima, pronto. Acabou. Agora, quanta chance a gente tem de fazer isso no nosso dia a dia e a gente quer ficar batendo de frente, relembrando erros do pai, da mãe, lá de não sei da onde. Aprende a baixar a cabeça. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Aprenda a se humilhar. Ser humilde é aceitar a humilhação. Nem todo mundo vai concordar com isso. Mas estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia. O que é a serva humilde do Senhor? Que atentou para a sua humildade. A serva humilde do Senhor, Maria, é aquela que aceitou ser considerada mãe solteira naquela época. Cumpra-se em mim tudo aquilo que o Senhor quiser. O que José vai pensar de mim? Eu vou ser humilhada. Deus dá graça aos humildes, por isso que Maria era cheia de graça. Filho, você quer colher isso na sua vida? Aconteça o que acontecer, independente do erro do seu pai, entenda da posição espiritual dele. Você pode se colocar de pé nesse momento? Eu não estou aqui para dar sabão, nem ficar ensinando um padrão qualquer para vocês, que não seja aquilo que Deus mesmo planejou. O que Deus quer, queridos, é o melhor para vocês. Não é um modelo de sociedade porque assim é melhor e ponto, existe um porquê. E eu quero chamar vocês nesse momento ao arrependimento. Vocês, pais e mães que de repente falharam no ensino ou têm falhado nesse sentido. Vocês, filhos, tem coisa que não tem jeito, você já vai colher maldição pelas coisas que você disse, pelas coisas que você fez. Mas daqui para frente ainda tem condição de você semear honra, para você colher vida. E quando eu falo de chamar vocês ao arrependimento, eu quero lembrar que arrependimento é uma mudança de mentalidade.
Que essa manhã seja um tempo de você decidir profundamente, mudar daqui para frente, trazer à memória os momentos de desonra, entender aonde você errou, aonde você está errado, as decisões recentes que você tomou, que você não deveria ter tomado. E quem sabe hoje ainda, quem sabe agora pela manhã ainda, você não vá, nesse momento, pedir perdão para sua mãe, para o seu pai. Quer sucesso na vida, aprende a tratar sua mãe igual uma princesa. Ah, mas a minha mãe é uma doida. Trata ela como uma princesa. Ah, mas o meu pai, você não tem noção do que é o meu pai. O meu pai faz isso, o meu pai faz aquilo. Trata ele como autoridade máxima sobre a sua vida. Honra esse homem e você vai colher sucesso na sua vida. Feche os seus olhos, converse com Deus nesse momento. Pai, eu te peço que o Senhor traga à memória tudo aquilo, mesmo que seja algo que dói nesse momento. Em nome de Jesus, que haja aqui uma transformação, meu Pai. Filho, quando você fez a sua mãe chorar, filho, quando você fez o seu pai chorar de desgosto, filha, quando a sua mãe chorou por você e não foi de alegria, foi por palavras que você disse e por coisas que você fez. Filha, quando o seu pai chorou por você, porque você provocou tristeza, é hora de você chegar a um lugar de arrependimento nessa manhã e começar a semear vitórias sobre a sua vida, acertando a sua vida com Deus. Pai, nós te agradecemos pelo ensino do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor venha transformar essas famílias. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, que cada pai e mãe entendam o perigo que é a perpetuação da desonra dentro de casa. Tem pai e mãe que chegam a ensinar ao filho que ele tem que andar com a camisinha na carteira, abrindo brechas e autorizações para o pecado, mas não são capazes de ensinar o óbvio, o básico. E pais permitem que o filho desonre a própria mãe, e a mãe permite que a filha desonre o próprio pai. Isso precisa acabar. Eu te peço, Senhor, leva essa mensagem a pessoas que não estão aqui nessa manhã, para que haja cura, meu Pai. Que filhos que não estão aqui, pais que não estão aqui, recebam essa palavra e sejam transformados, meu Pai. Abra o entendimento dos filhos nesse momento, Senhor, para que cada um desses que está ouvindo isso agora e que andou em desonra, em nome de Jesus, que procure os seus pais e se acertem com eles e peçam perdão, e que ocorram momentos da bênção aqui no nosso meio, meu Pai, que cada família faça vários e vários momentos de bênção, mas não momentos de maldição, momentos de bênção verdadeiramente, colhendo aquilo que foi plantado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Nós temos as nossas aulas bíblicas, mas eu preciso, antes de encerrar, ainda falar para vocês o seguinte. Talvez você fique pensando assim: eu conheço um filho que precisava ouvir isso. Eu estou gravando aqui o áudio dessa mensagem. Eu vou colocar no canal, provavelmente até no máximo amanhã. Eu peço que vocês encaminhem isso e insistam. Fala: filho, escuta isso até o final e ore no final, se conserte.
Você que é pai, que tem filho que não está aqui, que já é maiorzinho, que tem condição de entender. Você que é pai, que está ouvindo e conhece alguma família, da mesma maneira, vamos transmitir essa palavra de cura, de restauração para as nossas famílias. Amém?